e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Quem pode dizer amém? Amém. Meus amados irmãos, como o texto diz, João, ele tem uma visão, e ele diz com suas palavras que ele viu o céu aberto. E nesta visão que ele teve, ele diz que ele vê um cavalo, e esse cavalo, ele tem a cor branca. E ele diz que aquele que estava assentado sobre o cavalo, ele tem nomes. E os nomes é fiel e verdadeiro. Mas também aquele que estava assentado sobre o cavalo, ele possui características. E as características é que ele julga e peleja com justiça. Meus amados irmãos, o livro do Apocalipse, nós sabemos que ele é o único livro profético do Novo Testamento. Apesar de haver profecias em quase todos os livros do Novo Testamento, é apenas o livro do Apocalipse que pode ser considerado um livro autenticamente profético, pois no todo dele são profecias, são visões. E nós sabemos que o autor deste livro é João, o apóstolo. João, que recebeu da parte de Deus a graça de escrever 5 livros do Novo Testamento. O evangelho que leva o seu nome, Evangelho segundo João. Ele também escreve 3 epístolas universais, que também levam o seu nome, 1 João, 2 João e 3 João. Mas ele também recebe de Deus a graça de ser o autor do livro do Apocalipse, que, repito, é um livro profético. Quando nós estudamos a respeito de João, nós aprendemos que ele fazia a diferença em seu meio, porque ele tinha 2 características. Ele cresceu na graça, mas ele também cresceu no conhecimento. Como diz o apóstolo Pedro, o crente, ele tem que crescer nas 2 coisas, na graça e no conhecimento. Existem pessoas que só crescem na graça, mas ignoram o conhecimento. Tem pessoas que crescem no conhecimento, mas ignoram a graça. João, ele cresceu nos 2, porque diz os pais da igreja que eles chamavam de João com o apelido ou com um sobrenome de João o teólogo. Por quê? Por causa do seu grande conhecimento. Mas também chamavam de João, João o divino. Por quê? Por causa da sua intimidade com o Mestre Jesus. A Bíblia diz que certo dia Jesus estava na mesa. Jesus havia anunciado que alguém iria traí-lo. Ninguém sabia quem era. João estava sentado ao lado de Jesus. Encosta a sua cabeça sobre o peitoral de Jesus e diz: Senhor, revele esse segredo a mim. Não conte a ninguém, mas me diga a mim. Por causa da sua intimidade com Jesus. Talvez por isso Jesus disse: vai ser a João que eu vou revelá-lo as profecias, a glória, as visões que não revelarei a ninguém, mas revelarei a ele, para ser o autor do único livro profético do Novo Testamento. Vai ser João que vai escrever o Apocalipse. E aqui no capítulo 19, ele diz: eu vi o céu aberto.
Deus da glória. Aleluia. E na visão que eu tive, eu vi um cavalo da cor branca. Meus amados, quando nós lemos Apocalipse capítulo 6, versículo 2, diz: e olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. O desinformado pensa que é Jesus aqui em Apocalipse 6, mas não é. É o imitador, é o diabo, é o anticristo, pois tudo ele quer imitar a obra de Deus. Mas aqui em Apocalipse 19, é o Jesus a quem nós servimos. Aleluia. Glória. É o Jesus que o irmão Adriano cantou aqui, dizendo: é Jesus o carpinteiro. Aleluia. Aleluia. E meus amados irmãos, nesse cavalo que João viu, ele diz que Jesus estava assentado sobre esse cavalo branco. E o nome dele é Fiel e Verdadeiro. Aleluia. E julga e peleja com justiça. Nessa noite, de forma objetiva, eu quero dizer para os irmãos Deus da glória. que o Jesus a quem nós servimos, ele tem nome. E o nome dele é Fiel e Verdadeiro. Aleluia. Nós somos infiéis, mas aquele que está sentado sobre o cavalo branco, ele é fiel. Aleluia. Nós somos mentirosos, mas aquele que está sentado sobre o cavalo branco, ele tem nome, o nome dele é Verdadeiro. Aleluia. A Bíblia diz em Números que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, e não faria, ou falaria, e não confirmaria. Aquele que está sentado sobre o cavalo branco está vindo ao encontro de crente aqui nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. O crente, por melhor que ele seja, ele é considerado muitas das vezes infiel. Aleluia. Mas João diz: eu vi o céu aberto, e eu vi também um cavalo branco, e aquele que está sentado sobre o cavalo branco, ele tem nome, ele é fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aleluia. Deus da glória. Meus amados, quem me conhece sabe, eu não sou de contar testemunho, não que seja errado, mas por característica minha. Mas eu quero contar aos irmãos que Hélio está aqui tirando onda, né? Aleluia. Glória. Há uns 4 meses atrás, uma irmã ligou para mim e disse: James, eu gostaria que você trouxesse uma palavra em um trabalho de live que umas irmãs de Pernambuco realizam. E eu logo fiquei: meu Deus do céu, quem vai é o guarda, né? Principalmente sem conhecer, né? Mas é uma irmã aqui de Ouro Branco, não vou citar o nome, e ela disse: não, pode ir. E eu pedi a Deus graça e fui para esta live. Para minha surpresa, tinha algumas pessoas aqui de Ouro Branco, eu me recordo, tava a Raeli, tava Isa, se eu não me engano, né? A irmã Miriam, enfim. E quando eu vi as pessoas de Ouro Branco, eu digo: pronto, agora foi. Porque quem prega, às vezes é melhor pregar para um público diferente, né? Mas eu pedi a Deus uma palavra, e Deus me deu a palavra. E a live era para terminar umas 11 horas, mais ou menos. Só que aí eu comecei a pregar, né? Me animei, né, Tiago? Aí fui lá para umas meia-noite, mais ou menos. Mas eu não lembro a hora que eu iniciei, eram umas 11, eu acho. E depois, lá, Deus tomou uma irmã e começou a revelar algumas coisas, né? Tomara que o pessoal que estava aqui não recorde, né?
Mas eram 3 bênçãos espirituais que eu não vou citar aqui. E a gente que serve a Deus tem que dar prioridade para a bênção espiritual, irmãos. Estamos vivendo uma época, permita-me aqui, que estão querendo colocar o homem no centro. O homem é o centro, muitas das vezes, do louvor, da mensagem, mas o centro é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E quem se quiser se colocar na frente, aquele que está sentado sobre o cavalo branco, passa por cima, porque ele julga e peleja com justiça. Aleluia. Mas também Deus assim o quis e me fez uma promessa sobre uma bênção material, né? E Deus me disse que eu não estava pedindo, mas assim Ele queria me dar. E disse que eu iria receber uma ligação. E passaram-se os meses, né? Passaram-se os meses. E certo dia eu estava em casa. Aí quando eu fui mexer no celular, tinha uma ligação não atendida, né? Aí eu disse, oxi, o que essa pessoa quer por mim? Aí eu fui, liguei, retornei, né? E se cumpriu, irmãos, o que Deus havia dito, que eu iria receber uma ligação de forma inesperada. Porque eu não estava esperando. E aquilo que eu não estava pedindo aconteceu. E esses dias eu estava esquecido e Deus me fez lembrar e disse, filho, se esqueceste do que eu disse há meses atrás, que iria receber uma ligação e com essa ligação viria uma bênção material, e eu lembrei daquilo que Deus havia dito, e eu quero dizer para os irmãos aquilo que você já sabe, mas eu quero reforçar: o Deus a quem servimos, Ele tem nome, e o nome dele é fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Você pode não estar pedindo, mas Deus vai lhe surpreender. Você pode não estar clamando, mas Deus vai fazer por você aquilo que o homem não pode fazer, para o nome dele ser glorificado, exaltado, cultuado e louvado por nós aqui na terra. Aquele que está sentado sobre o cavalo branco, ele é fiel. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Deus. E reforço, eu não sou dizer testemunho. Se eu fosse dizer testemunho, assim como os irmãos, nós passaríamos a noite. Mas estou falando porque Deus tocou no meu coração. Talvez veio alguém aqui nesta noite. Talvez você não seja crente ainda e está ouvindo essa palavra e está pensando, será que é verdade mesmo? Pode vir e você irá experimentar que o Deus Criador dos céus e da terra, Ele não é semelhante a nós. Ele é diferente. Aquilo que Ele diz, Ele cumpre. Aquilo que Ele promete, Ele realiza, porque Ele não é homem para que minta. Glória. Glória. Aleluia. E João escreve uma palavra profética, mas uma palavra que também aplica-se para a nossa vida por causa da fidelidade de Deus. Aleluia. E Jeremias diz que a fidelidade de Deus, ela é muito grande. Glória a Jesus. Jeremias diz que a fidelidade de Deus, ela é de geração a geração. Aleluia. Deus foi fiel com Abraão, foi fiel com Isaac, foi fiel com Jacó naquela geração e continua sendo fiel com a geração atual. Você pode não ser fiel, mas o Deus a quem você serve, Ele é fiel. Aleluia. Deus da glória. Glória a Deus. Se lembre, quando Deus lhe visitar, Deus prometeu para Abraão e Sara que eles teriam um filho. Passaram-se os anos. Gênesis capítulo 21. A Bíblia diz que Deus visitou a Sara, como lhe tinha dito. Antes de Deus cumprir a promessa,
Deus faz uma visita ao crente. Aleluia. Antes de Isaac nascer, a Bíblia diz: e Deus visitou Aleluia. a Sara. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, receber uma visita de quem a gente gosta é muito bom. Receber uma visita de uma autoridade é honroso. Mas receber a visita do Deus Todo-Poderoso, não há palavras que possam definir. E a Bíblia diz que Deus visitou a Sara como lhe tinha dito. Deus da glória. Aleluia. Então eu quero dizer para você que antes de Deus cumprir a promessa na sua vida, Deus vai lhe fazer uma visita. E a visita de Deus traz algo novo. E a visita de Deus traz surpresa. E a visita de Deus traz transformação. A visita de Deus traz libertação. A visita de Deus traz renovo. Aleluia. Deus da glória. E a Bíblia diz que no tempo determinado, Sara deu à luz a um filho. No tempo determinado. Foi no tempo certo. Foi na hora certa. Dizia o pastor de saudosa memória José Antônio dos Santos, José Neco, que Deus não se atrasa e nem adianta. Ele chega no tempo certo. A Bíblia diz que Sara deu à luz a Isaac no tempo certo. Aleluia. Já estava idosa. Abraão já estava idoso. Pela lógica humana não tinha como acontecer. Mas o Deus que fez a promessa visitou a Sara e no tempo certo ela deu à luz. Então quero dizer para você que antes de Deus cumprir a promessa, Ele vai lhe visitar. E antes de Deus cumprir a promessa, no tempo certo, você irá se alegrar com a promessa de Deus. Porque Isaac significa risos. Sara riu porque não acreditava que Deus estava realizando a promessa, meus irmãos. Deus da glória. Aleluia. Aleluia. Então se prepare. Pessoa, Pai. Essa palavra aqui não é para todo mundo não. Deus da glória. Mas no tempo certo, Aleluia. o cavalo branco vai passar ali pela sua casa. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Jesus. No tempo certo, o cavalo vai passar pela sua casa. E o diferente não é o cavalo. O diferente é aquele que está assentado sobre o cavalo. E você vai dizer: eu estou lembrando do que o irmão James disse. E eu estou vendo ele assentado sobre o cavalo branco. E eu quero ratificar o que João disse. O nome dele é fiel e verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Aguarde o tempo certo que Jesus vai te visitar no tempo determinado. Em nome de Jesus. Amém.